Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e chegamos, infelizmente, na última semana de 2022. Começamos nessa segunda-feira em um vídeo com um tema bem interessante. Pilotos que floparam, que de certa forma fracassaram, que não foram tão bem na Fórmula 1, mas que foram muito bem, fizeram história em outras categorias. Serão 9 os pilotos que vamos falar nesse vídeo aqui, mas antes, como vocês sabem, alguns critérios. Tem que ser caras que tiveram uma quantidade considerável de corridas na Fórmula 1. Não vamos pegar piloto aqui que fez tipo 1 ou 5 corridas. Tem que ser uma amostra considerável para a gente cravar que sim, ele não teve sucesso. E vamos pegar aqui caras que foram abaixo do esperado ou que ficaram mofando no fim do pelotão e por aí vai. Não vamos pegar casos como, por exemplo, Takuma Sato, Sebastian Buemi, Eric Vergne. Esses caras, eles não foram mal na Fórmula 1, só não foram espetaculares. E não vamos considerar a GP2 e Fórmula 2 como sucesso em outras categorias, até porque isso é uma categoria de acesso para a Fórmula 1, então não conta. Mas antes, algumas menções honrosas. Gabriele Tarquini ficou um bom tempo na Fórmula 1 em equipes menores, mas sem grande sucesso. Mas depois, até antes da Fórmula 1, ele teve sucesso no turismo, onde conquistou vários títulos, incluindo o bicampeonato no Mundial de Turismo. Jan Magnussen, eterna promessa que não conseguiu vingar na Fórmula 1, mas que fora dela venceu 4 24 horas de Le Mans e 2 títulos do IMSA, sempre no GT. Alan McNish fez apenas uma temporada na Toyota em 2002, sem pontuar, mas aí tem justificativas, o carro era ruim, mas fez uma grande carreira no Endurance, conquistando o título do WEC em 2013 e vencendo 3 24 horas de Le Mans. Anthony Davidson nunca conquistou um top 10 na Fórmula 1, sequer pontuou, mas foi campeão no WEC em 2014 e teve sucesso por lá. E por fim, Brandon Hartley não foi mal na Fórmula 1, mas tomou um couro do Gasly. Mas também no Endurance fez grande carreira, vencendo 3 vezes o WEC e as 24 horas de Le Mans. Mas agora, sem mais enrolações, vamos para a lista dos 9, então bora para o vídeo. Bernd Schneider foi um piloto alemão que correu na Fórmula 1 nas temporadas de 88, 89 e 90. Sem grande sucesso, não muito por culpa dele, mas fora da Fórmula 1 ele virou uma lenda alemã. Na Fórmula 1 correu na também alemã Zach Speed em 88 e 89 e era uma equipe terrível, cara. Terrível, que nem conseguia se pré-classificar em muitas das vezes. Ele fez 2 corridas na Erros em 90, mas sem pontuar também. Mas após essa breve passagem, Schneider se tornou apenas o maior piloto da história do DTM, com 5 títulos conquistados, fora que ele também foi piloto com mais vitórias, mais pódios e mais poles da história da categoria. Fora outro título conquistado no Mundial de Turismo de 95, que utilizava os mesmos carros do DTM daquele ano. Na Fórmula 1 ele não teve sucesso, correndo em equipes ruins, a Zach Speed então era terrível, mas no DTM, que talvez é a maior categoria de turismo do mundo, ele se tornou apenas o maior piloto da história da categoria. Isso prova que há vida fora da Fórmula 1 e grandes feitos também. Emanuele Pirro tá aí um bom piloto que não teve muita sorte na Fórmula 1. O italiano correu na Benetton em 89, onde chegou em quinto no chuvoso GP da Austrália. E na pequena escuderia Itália em 90 e 91, onde chegou a pontuar em Mônaco em 91. Com apenas 3 pontos conquistados da Fórmula 1, ele saiu da categoria rumo a outras categorias, onde ele foi bem. Pirro conquistou simplesmente 6 24 horas de Le Mans. Sim, 6. 5 como campeão geral e 6 como campeão da classe. Fora também 2 títulos do italiano de turismo e 2 títulos do campeonato americano de Le Mans, que hoje é o IMSA. Enfim, Pirro foi um grande piloto com sucesso no Endurance e no turismo, mas que na Fórmula 1 não conseguiu causar impacto mesmo que em equipes menores. Schneider e Pirro não tiveram sucesso na Fórmula 1 muito por conta de que eles andaram em equipes menores, sem chances de grandes resultados. O Pirro até andou na Benetton, mas no geral era difícil. Agora o Michael Andretti, esse flopou bem, esse fracassou legal. Michael Andretti fez muito sucesso antes da Fórmula 1, sendo campeão da Fórmula Indy na época kart no ano de 1992. Fora outros anos que ele terminou ou em segundo ou em terceiro, era um grande talento. E a McLaren deu uma chance para ele na Fórmula 1 em 93 para ser companheira de Senna. E o começo foi o pior possível, completando apenas 4 voltas nas primeiras 3 corridas. Os primeiros pontos vieram na Espanha
E o primeiro pódio veio na Itália, justamente a última corrida dele na McLaren. O filho de Mario Andretti então não conseguiu performar na McLaren. Esse sim teve uma chance na equipe de ponta e não foi bem. Porém, Michael Andretti seguiu na kart após isso, com grandes resultados, boas temporadas e até hoje o quarto maior vencedor da história da Fórmula Indy com 42 vitórias. Contando kart, RL, Chip Car, Indy unificado e por aí vai. Um cara de grande sucesso nos Estados Unidos, mas que não conseguiu repetir isso na Fórmula 1. Alex Zanardi é um dos maiores nomes não só do automobilismo, como também do esporte em geral. Um exemplo de superação, um cara que quebrou barreiras, que teve muito sucesso nos Estados Unidos. Mas na Fórmula 1, Zanardi chegou na Fórmula 1 em 91 e ficou até 94, correndo por Jordan, Minardi e Lotus. Mas sem grande sucesso e somente um ponto conquistado no GP do Brasil de 93 com a Lotus. Fora da Fórmula 1, Zanardi foi se aventurar na kart nos Estados Unidos, onde virou lenda. Foi bicampeão em 97 e 98 pela Ganassi em temporadas dominantes e voltou a chamar a atenção da Fórmula 1. Em 99 foi para a Williams, mas novamente sem sucesso. Nenhum ponto conquistado pela Williams pica-pau, sendo completamente dominado pelo seu companheiro Ralf Schumacher. Assim ele voltou para a kart em 2001 pela pequena equipe Monan, onde sofreu um gravíssimo acidente no GP da Alemanha daquele ano. Ele sobreviveu apesar de ter suas pernas amputadas, mas em grande superação ele foi 6 vezes medalhista paralímpico, sendo 4 de ouro, sendo um dos grandes nomes do paraciclismo, onde eu já fiz o vídeo contando essa história do Zanardi, é só clicar aqui no card. Um grande nome do esporte, uma lenda, mas que na Fórmula 1 podemos dizer que flopou. Sim, vamos falar de Nelson Ângelo Piquet agora. Assim, o Nelson Piquet é um bom piloto, ele demonstrou isso em outras categorias. Mas quando foi para a Fórmula 1, digamos que teve uns probleminhas. Apesar do pódio em Hockenheim no ano de 2008, no mesmo ano ele se envolveu no escândalo do Crash Gate em Singapura, que eu já contei toda a história aqui no card. Mas no geral foi bem abaixo das expectativas na Renault. Em 2008 menos, mas em 2009 ele teve péssimas performances, tanto que foi demitido no meio do ano nas férias de verão. Após a Fórmula 1 e o escândalo do Crashgate que manchou sua reputação, Nelsinho se aventurou por outros lugares onde teve sucesso. Na NASCAR se tornou o primeiro brasileiro a vencer uma prova na Truck Series e também na Xfinity Series, e chegou a terminar em 7º no campeonato da Truck em 2012, um baita resultado para um brasileiro. E na Fórmula E, na temporada inaugural da categoria, ele foi campeão em 2015, superando Di Grassi e Buemi. Hoje está na Stock Car faz um bom tempo, onde conquistou nesse período aí 3 vitórias. Apesar de todos os problemas, desavenças, o Nelson Piquet teve uma carreira decente fora da Fórmula 1. Esse aqui é um nome curioso, porque os outros dessa lista tiveram grande sucesso após a Fórmula 1. O Bourdais teve antes. Sebastian Bourdais foi um francês que assombrou os Estados Unidos nos anos 2000, sendo tetracampeão da Chip Car barra kart em 2004, 2005, 2006 e 2007. A sua performance assustadora e dominante chamou a atenção da Toro Rosso, que o contratou para 2008 para fazer dupla com Vettel. Mas apesar de algumas atuações ok, Bourdais sofreu com a falta de sorte e depois com a falta de desempenho mesmo, sendo demitido antes mesmo das férias de verão na Fórmula 1 em 2009 pelo jovem Jaime Alguer Soares de 19 anos. Assim, Bourdais conquistou apenas 6 pontos na Fórmula 1. Após isso, ele se aventurou em algumas categorias estranhas, como a Super League Fórmula, mas voltou para a Indy, onde demorou, mas voltou a conquistar pódios e vitórias, 6 no total, e até venceu as 24 horas de Le Mans em 2016 na categoria GT Pro. E o Bourdais é até hoje o 7º maior vencedor da história da Fórmula Indy. Mas né, na Fórmula 1 decepcionou. Filho da lenda Satoru Nakajima, que causou na Fórmula 1 nos anos 80 e 90, Kazuki Nakajima, após bons anos nas fórmulas japonesas, teve sua chance na Williams a partir do GP do Brasil de 2007. Na Williams ele fez o 2008 ok, pontuando 5 vezes naquele ano, curiosamente a mesma quantidade do Rosberg, mas o Rosberg teve 2 pódios. Mas em 2009 o ano do Nakajima foi péssimo, não conquistando 1 ponto sequer. E uma Williams que o Rosberg mostrou que dava para constantemente brigar por pontos. Nakajima então saiu da Fórmula 1 após 2009 e foi para o Endurance, para o WEC, e também para a Fórmula Nippon, hoje Super Fórmula. O japonês foi bicampeão da Super Fórmula em 2012 e 2014, e no WEC foi bem demais, sendo campeão em 2019 e ter vencido 3 24 horas de Le Mans em 2018, 2019 e 2020. Mas então Nakajima foi mais um que não foi bem na Fórmula 1, mas foi bem no Endurance.
Lucas de Graça é talvez o maior piloto brasileiro de sua geração, um cara genial, talentosíssimo, que é mais um que não foi bem na Fórmula 1, mas foi bem em outros mundos. De Graça, após bons anos na base, e em especial na GP2, foi contratado pela novata Virgin em 2010. O problema é, a Virgin era muito ruim. Sendo uma das nanicas de 2010, a Virgin não chegou nem perto de pontuar e De Graça sofreu. Teve um ano difícil, sendo derrotado no confronto direto pelo Timo Glock e chegando inclusive a bater na volta de ida ao grid no Japão. Mas após esse ano turbulento, De Graça faria história. Sendo um dos responsáveis pelo surgimento e fundação da Fórmula E, De Graça é, junto de Buemi, o maior vencedor da história da categoria, sendo campeão da Fórmula E na temporada 2016 e 2017, sendo sem dúvidas o maior piloto brasileiro da década, com bons resultados até no Endurance, onde foi vice em 2016. E De Graça segue até hoje na ativa nos elétricos. Um pilotaço que não conseguiu se firmar na Fórmula 1 ainda aqui na Virgin. Eis o último nome aqui dessa lista, que também é o mais recente, o belga Stoffel Vandoorne. Vandoorne assombrou o mundo em 2015 quando bateu quase todos os recordes da GP2 e aparecia ali como um grande talento para a Fórmula 1, onde em 2016 substituiu Alonso no GP do Bahrein pela McLaren Honda e pontuou logo de cara, na estreia. O hype era gigantesco nele e em 2017 ele foi contratado pela McLaren para ser titular, mas como titular não foi bem. Terminando em 16º em 2017 e 2018 conquistando apenas 25 pontos nessas duas temporadas e tomando 21-0 do Alonso em 2018 na batalha direta do quali. Ele foi bem abaixo das expectativas, flopou mesmo, a gente estava esperando muito e recebeu pouco. E Vandoorne em 2019 foi para a Fórmula E, onde sofreu de início, mas depois colheu os frutos. Primeiro foi vice-campeão em 2020 pela Mercedes, e em 2022 veio a sua redenção, afinal ele foi o campeão. Em uma temporada extremamente consistente, onde só não pontuou uma vez. Uma temporada de grande piloto. Como é tudo muito recente, não sabemos como é que vai ser o Vandoorne no fim da carreira, se vai ter mais títulos na Fórmula E, se não vai ter, como é que vai ser, enfim. Mas pelo menos ele conseguiu sua redenção, de uma passagem conturbada pela McLaren na Fórmula 1 para um título mundial na Fórmula E. E bem, essa foi a lista dos pilotos que floparam na Fórmula 1, mas que deram certo em outras categorias. Se vocês concordam ou não, coloque aqui nos comentários, né, que eu tô sempre vendo, e mande sua lista também, que é sempre muito legal. Tamo junto e esse foi o vídeo. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a rapaziada, velho. Vai espalhando, faz tudinho, rapaz. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilafio, de entrar no nosso servidor no Discord, os links estão aonde? Na descrição. E manda sugestões aqui nos comentários, tô sempre vendo, tô sempre analisando, enfim, né, é muito legal, então pode mandar. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!